Já faz um tempo que eu não faço vídeo indicando um livro para vocês, então no vídeo de hoje eu resolvi falar um pouquinho com vocês sobre a minha última leitura, que foi o livro Doce Tentação, escrito pela Kay Bromberg. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal, é só clicar naquele botão vermelho bonito que tá aqui embaixo. E se você gostar desse vídeo aqui, se você gostar dessa indicação de livro, deixa o like para ajudar a gente na divulgação. Doce Tentação foi publicado aqui no Brasil pela Albuque Editora. Uma coisa bem legal sobre esse livro aqui é que ele foi escrito pela Kay Bromberg, a mesma autora de Drive-In. Quem é mais antigo aqui no canal vai se lembrar, né, de Drive-In. Eu já fiz alguns vídeos falando um pouquinho sobre o livro e sobre a série de TV com vocês. E assim como em Drive-In, em Doce Tentação, a gente também vai ter um personagem famoso, né? A gente também vai ter uma celebridade. O Reyes, que é aqui o nosso personagem principal, ele é um ator de Hollywood, né? Ele é extremamente famoso. Inclusive, né, aqui na história, o Reyes, ele chegou até a interpretar um herói da Marvel. Então, assim, ele é um ator super famoso, super conhecido em Hollywood, super badalado. E a mocinha aqui dessa história vai ser a Sailor. A Sailor, ela trabalha com cupcakes, ela ama o que ela faz, né? Ela faz cupcakes. E desde que ela abriu uma confeitaria, né, para se dedicar a essa paixão dela pelos cupcakes, ela tem enfrentado ali algumas dificuldades, porque a família do ex-noivo dela tem boicotado o negócio dela. A Sailor, ela estava prestes a se casar com o Mitch, né? O Mitch, ele é um cara muito rico, muito conhecido ali na sociedade também. Ele era também um homem extremamente arrogante, ele não apoiava a Sailor, ele era contra a Sailor ter o próprio negócio dela, e ele era contra, né, essa questão da Sailor querer ter uma confeitaria e trabalhar com o que ela ama, que são ali, né, os cupcakes. Os dois estavam noivos, estava tudo preparado já para o casamento deles. Ela já tinha escolhido o vestido, ela já tinha escolhido aonde o casamento aconteceria. Enfim, estava tudo pronto para os dois se casarem, até que a Sailor, ela meio que teve um choque de realidade, caiu em si e acabou cancelando o casamento e terminando o relacionamento dela com o Mitch. A partir daí, a Sailor, ela começou a meio que ser mal vista pelo círculo ali de pessoas que estavam ao redor dela. As pessoas julgaram muito ela por ela ter abandonado o Mitch, já que todo mundo via o Mitch como o homem perfeito, sabe? O homem modelo, o cara rico, maravilhoso, que seria um marido perfeito. Então, as pessoas, elas começaram a julgar muito a Sailor por ela ter terminado o relacionamento dela com ele. E isso acabou tendo influência no negócio da Sailor, né, na confeitaria dela, porque a galera deixou de comprar as coisas com ela e deixou de fazer as encomendas de cupcakes com ela, porque eles não gostavam mais dela, eles meio que excluíram ela ali do meio deles, sabe? A situação vai acabar ficando ainda mais complicada porque o Mitch, né, o ex-noivo dela, ele vai se casar novamente e ele vai acabar enviando um convite desse casamento para Sailor. Quando a Sailor recebe o convite, ela percebe que aquele convite ali é o mesmo convite que ela tinha escolhido para o casamento dela com ele, né? Eles só mudaram o nome da noiva. O local da festa vai ser exatamente o mesmo local que ela escolheu para o casamento deles, caso o casamento deles tivesse acontecido. Enfim, eles manteram toda a questão ali da cerimônia e só mudaram o nome da noiva. A Sailor, ela vai ficar super revoltada por conta disso e ela vai acabar confirmando presença no casamento. E além disso, né, ela vai falar que ela vai levar uma acompanhante. E é aí que o Reyes, né, a nossa celebridade, vai entrar na história. O Reyes, ele foi o primeiro amor da Sailor. Eles se conheceram quando eles ainda eram jovens e ele foi o primeiro amor dela, ele foi o primeiro namorado que ela teve. Só que em um determinado momento, lá no passado, ele abandonou a Sailor, ele foi embora sem se despedir, sem dar satisfação nenhuma, né? E ele acabou deixando para trás uma Sailor de coração partido. E agora, 10 anos depois, ele vai reaparecer, né? Ele vai voltar para a vida da Sailor, ele vai aparecer ali na confeitaria dela. E a Sailor, obviamente, ali de início, ela vai se sentir muito magoada, né? Quando ela vê ele,
porque ele partiu o coração dela no passado. Só que ao mesmo tempo em que ela tá muito magoada e muito revoltada com ele, ela percebe que ela ainda nutre sentimentos por ele, né? Aquele sentimento que ela sentia por ele lá no passado ainda tá muito vivo dentro dela. E ao mesmo tempo, a gente vai ter toda aquela situação envolvendo o ex-noivo da Sailor. Porque a partir do momento em que ela recebe o convite do casamento dele, em algumas situações ali, ela acaba sentindo uma certa dúvida com relação a ter terminado, né, o noivado dela. Ela fica pensando, tipo, será que isso foi certo? Será que eu tomei a decisão certa? Será que não? Então a gente tem ali uma certa dúvida da Sailor com relação ao ex-noivo, né? Já que ela e o Mitch, né, ela e o ex-noivo dela, eles tiveram um relacionamento de 6 anos. Inclusive, foi o Mitch que ajudou a Sailor a juntar os caquinhos dela, né? Quando ela se sentiu magoada e quando ela teve o coração dela partido pelo Race. Enfim, algumas coisas vão acabar acontecendo ali na história. E o que vai acontecer é o seguinte: o Race, ele vai acabar sendo o acompanhante da Sailor no casamento do ex-noivo dela. E a história do livro vai girar em torno disso. A gente vai ter toda aquela questão do amor de infância, a gente vai ter a questão ali, né, da Sailor indo pro casamento do ex-noivo dela. Enfim, o livro, ele fala muito sobre essa questão do amor de infância e ele aborda muito também essa questão do recomeço. E eu amei demais, sério, é incrível. Ele tem uma pegada bem sensual e a autora, ela tem uma descrição muito boa das cenas de sexo e isso dá uma coisa a mais, né, pra história. A Sailor, ela é o meu tipo de personagem favorita. Ela é aquele tipo de mocinha que tem opinião própria, ela é forte, ela não leva desaforo pra casa, ela não aceita que as pessoas humilhem ela, sabe? Sério, ela é incrível. Ela é esquentada, ela é cabeça dura. O Race, por outro lado, também é um dos meus tipos de mocinho favorito, já que ele é, né, aquele tipo de pessoa que apoia. Enquanto o Mitch, que é o ex da Sailor, ele é totalmente contra o fato da Sailor ser uma mulher independente, o Race, ele apoia 100% isso. Ele apoia a confeitaria, ele incentiva a Sailor, sabe, a correr atrás dos sonhos dela. Ele admira, sério, ele é incrível, Meu Deus, que homem incrível. A única coisa que eu senti muita falta no livro foi um pouco do passado da Sailor e do Race. A gente tem sim aqui alguns flashbacks do passado dos dois, né, quando a Sailor ainda tinha 17 anos e ela começou o relacionamento dela com o Race. Mas assim, são muito poucos os flashbacks. Eu senti, por exemplo, muita falta de uma descrição do passado, mostrando pra gente como foi, por exemplo, a primeira vez da Sailor com o Race. Né? Já que ele foi o primeiro homem da vida dela, ele foi o primeiro amor dela. Senti muita falta disso. Eu acho que teria sido muito interessante se a autora tivesse voltado mais no passado dos dois, colocasse mais capítulos do passado deles, sabe? Eu acho que isso teria feito com que a gente se conectasse ainda mais aos personagens. Eu gostei muito do irmão da Sailor, eu não lembro o nome dele. Enfim, eu gostei muito do irmão da Sailor e da ajudante dela, a Day. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu queria muito, mas muito, um livro focado no irmão da Sailor. E eu queria muito ver um desenvolvimento de um relacionamento entre ele e a Day. Eu acho que seria incrível se a autora fizesse um segundo livro sobre o irmão da Sailor, sabe? Porque ele também é um personagem maravilhoso. Eu gostei bastante da história, eu já era uma grande fã da autora, né, por ela ter escrito Driven, que é uma série de livros que eu também gosto muito, e eu amei conhecer esse outro lado da escrita dela, né, fora de Driven, já que eu não tinha lido mais nada dela, com exceção a Driven. E, enfim, esse livro aqui, ele foi uma surpresa maravilhosa. O livro até que é bem grosso, ó, mas você lê ele super rápido, o desenvolvimento da história não é enrolado, sabe? A gente não tem aquela encheção de linguiça. O livro, ele é bem objetivo. O romance é maravilhoso, ele tem cenas de sexo incríveis. Enfim, eu gostei bastante. Foi uma leitura, assim, que me surpreendeu muito e eu amei.
E como eu falei pra vocês, eu queria muito um segundo livro focado no irmão da Sailor. Eu acho que seria incrível. E é isso, se você já leu Doce Tentação, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você gostou ou não. Quais foram aí, né, as suas impressões sobre o livro. E se você ainda não leu o livro e ficou curiosa para conhecer a história, todos os links para compra vão estar aqui embaixo no box de informações e no comentário fixado. Lembrando, né, que o livro também pode ser lido através do Kindle Unlimited. Além disso, né, eu tô conversando ali com a editora e eu tô tentando conseguir um cupom de desconto para vocês lá com eles. Se eu conseguir esse cupom de desconto, eu deixo ele aqui embaixo no box de informações junto com os links para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, me acompanhe nas redes sociais que estão todas aqui embaixo no box de informações, principalmente, né, lá no Instagram. Lá eu também indico livros, falo sobre séries com vocês, então vale super a pena me seguir por lá também. Um big beijo e até o próximo vídeo.